Meu compadre, tudo beleza? Tudo bacana? Vou fazer aqui um bloquinho de 3 questões contigo sobre artigo definido e artigo indefinido. E eu vou resolver a primeira questão de maneira absurda contigo. Vou te explicar como é que funciona e vou partir por uma correção absurda. Deu certo por quê? Porque eu associei o que significa, né, qual a definição do artigo definido e indefinido com as propostas das questões. Eu vou deixar aqui os recados só nesse vídeo, os outros a gente vai direto. Esse aqui é o meu perfil no Passeio Direto, a única plataforma no Brasil que disponibilizou espaço para eu postar meu material. Eu tenho 393 seguidores aqui, ó. Então eu vou te pedir, siga-me, tá? Meu material tá todo aqui, ó. Eu vou deixar o link aí para você seguir. Tem muito material exclusivo aqui, tá? Muito material que só foi postado aqui, especialmente os exercícios, tá bom? E esse aqui é meu Insta. Além de pedir para você se inscrever no canal. Bora para as questões. Aqui nós temos a primeira questão, grande por sinal, e aqui as propostas, né, as letras da questão. Antes de começar, eu preciso entender o que é um artigo definido e um artigo indefinido. O artigo definido é o, a, os, as. Então eu tenho, veja bem, vou falar agora o nome completo, porque isso cai nos concursos, isso cai nas questões de vestibulares, Enem, cai assim, olha, artigo definido feminino singular. Qual é? O A. E aí vai, artigo definido feminino plural. As. Agora eu tenho um artigo definido masculino singular. O. Embaixo, o artigo definido masculino plural. Os. Entendeu? E assim também segue para o artigo indefinido. Uma, uns, umas. Artigo indefinido feminino singular, uma. Artigo indefinido feminino plural, umas. Artigo indefinido masculino singular, um. Artigo indefinido masculino plural, uns. E como é que funciona esse artigo que traz no nome um lance definido e indefinido? O lance está aqui, ó. Perceba que quando eu estou numa escola e falo o pai chegou, eu estou nessa situação entendendo que o pai de alguém chegou. E eu já estava falando desse alguém. Ó, o pai chegou. Aí eu retorno. Então chame lá a criança que estava reclamando. O pai chegou é totalmente diferente de um pai chegou. Nessa segunda situação, eu posso perguntar: quem é esse pai? Na primeira, eu já vou associar o pai a algum filho, no caso, alguma criança na escola. Então eu preciso saber isso, mais nada. Eu preciso entender que quando eu uso o, a, os, as, eu estou dando uma certa direção para quem lê. E quando eu falo eu deixo a pessoa numa dúvida. Olha como que eu vou resolver isso daqui.
Questão 1, olha o tamanho dela. As duas manas lousadas, secas, escuras e gárrulas como cigarras, desde longos anos em Oliveira, eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, as tecedeiras de todas as intrigas. E na destitosa cidade não existia nódoa, pecha, bule rachado, coração dorido, algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, bolo encomendado nas Matildes, que os seus olhos furantes de azeviche, sujo, não descortinassem, e que a sua solta língua, entre os dentes ralos, não comentasse com malícia estridente. Cara, é complicado entender o que ele quis dizer aqui, não é? Sabe por quê? Porque isso aqui é de autoria de Essa de Queiroz, um autor português. Vamos falar que é legal. Autor português. Me dá um sinônimo para português. Autor português, olha que bacana. É a mesma coisa de falar autor lusitano. Lusitano e português é a mesma coisa. É a mesma coisa de falar autor patrício. O que é patrício? Mesma pátria. Nós podemos chamar os portugueses lá de Portugal de patrícios. Ô Patrício, ou seja, você pertenceu à mesma pátria que inaugurou o Brasil. Então nós somos irmãos de pátria. Tá? Guarda isso aqui. Isso aqui pode ter uma utilidade pra gente, em algum lugar, em algum concurso. Aí, cara, se eu for tentar interpretar isso aqui, eu vou gastar um tempão. Mas como eu já entendi o que é artigo definido aqui em cima e artigo indefinido, eu já vou direto para as questões. Leia. Agora eu vou ler lentamente e depois eu já vou marcar e vou questionar. No texto, o emprego de artigos definidos e a omissão de artigos indefinidos tem como efeito, respectivamente, ou seja, um após o outro. Então, estou falando que eu tenho o emprego de artigos definidos, muito importante isso aqui, e a omissão de artigos indefinidos, ou seja, eu não coloquei artigo indefinido. Então, qual é o objetivo? Letra A. Atribuir às personagens traços negativos de caráter. Apontar Oliveira como cidade onde tudo acontece. Letra B. Acentuar a exclusividade do comportamento típico das personagens. Marcar a generalidade das situações que são objeto de seus comentários. Letra C. Definir a conduta das duas irmãs como criticável. Colocá-las como responsáveis pela maioria dos acontecimentos na cidade. Letra D. Particularizar a maneira de ser das manas lousadas, situá-las numa cidade onde são famosas pela maledicência. E letra E. Associar as ações das duas irmãs, enfatizar seu livre acesso a qualquer ambiente na cidade. Você entendeu alguma coisa? Se você entendeu, parabéns. Porque para eu entender isso aqui, eu preciso ler e reler. Mas é aí que vem a grande jogadinha. O que faz um artigo definido? Porque aqui está falando que eu usei artigo definido e omiti, eu escondi os artigos indefinidos. Qual é a utilidade do artigo definido? Então eu vou olhar para isso daqui, ó. Eu tenho as seguintes definições, explicações. Ele vai atribuir, ele vai acentuar, ele vai definir, ele vai particularizar e ele vai associar. Marquei. Bacana. Essas são as palavrinhas-chave. Agora eu venho aqui em cima. O pai chegou. Associar o pai a algum filho. O pai chegou. É pai de alguém que já, pressupostamente, já foi citado. Então, isso aqui
é restrito a um pai já mencionado ou a um termo relacionado a esse pai. Então eu posso estar falando de uma criança e falar assim: a criança está chorando na escola, eu falo, o pai chegou. Já vai imediatamente, busca a criança e entrega ao pai. Então aqui eu estou restringindo. Aqui existe uma relação particular. O que é particular? Particular é tipo consulta particular. É tipo assunto particular. É tipo característica particular. Eu botei 3 coisas, né? Uma consulta particular. Então eu vou lá no consultório do cara e faço a consulta particular. Eu e o médico. Assunto particular. Isso é meu, é só meu. Não quero compartilhar com ninguém. Então estou definindo. Característica particular. O cara usa um brinco e um alargador e ele usa cabelo azul. E ele tem não sei o quê. Então essa é a característica dele. Estou sendo específico. Agora aqui embaixo, quando eu falo um pai chegou, eu estou trabalhando uma relação generalizada. Ou seja, pode pertencer a qualquer um ou uma. Diante disso aqui, eu vou para a questão. A única que vai servir aqui para mim é a letra D, particularizar. Vamos entender as outras. Lendo só isso aqui, olha que absurdo. O artigo definido, ele não atribui nada. Quem atribui qualidade, especificidade, ou é o predicativo, né, que no caso é o adjetivo, ou o advérbio, que pode formar o adjunto adverbial. Acentuar é exagerar, né? Tem aquele, assim, cuidado, curva acentuada, ou seja, tem uma curva ali que é braba, você diminui a velocidade, ela é violenta. Então eu estou aumentando a qualidade dela, a situação dela. Pode ser o tempo dela, pode ser o grau dela. E o que aumenta é advérbio, tá fora. Definir. Quem define as coisas e nomeia as coisas é quem? É o substantivo. No caso da análise sintática, seria sujeito. Tá fora. Associar. Quando eu associo uma coisa a outra e vejo que elas são iguais ou diferentes, ou são contrárias, ou são parecidas, isso aqui é de qual matéria? É da semântica. Então, com essa palavrinha aqui, eu fiz toda a festa. Você conseguiu acompanhar meu raciocínio? Porque se eu for ler a questão toda, né, exposta aqui, eu vou ter que voltar no texto e fazer a interpretação. E aí eu vou gastar meu tempo no vestibular, no concurso. Ok? Então, muita atenção, porque as outras 2 questões eu vou trabalhar dessa maneira. O artigo definido define, ele particulariza, ele especifica, e o artigo indefinido, ele generaliza, ele abrange várias coisas. Então, essa questão 1 ficou letra D.